The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 3. A placa invisível. Toda pessoa é especial, eu realmente acredito nisso. Todos querem se sentir bem na própria pele, mas, para mim, é igualmente importante fazer com que as outras pessoas se sentirem-se especiais. Sempre que conheço alguém, tento imaginar essa pessoa usando uma placa invisível que diz: faça-me sentir importante. Eu imediatamente obedeço e funciona como mágica. Mas algumas pessoas são tão egocêntricas que não percebem que as outras também querem se sentir importantes. Já contei sobre a ocasião em que fiquei numa fila enorme esperando para cumprimentar o gerente de vendas da empresa e ele me tratou como se eu não existisse. Tenho certeza de que ele não se lembra do incidente. Na verdade, ele talvez nunca tenha se dado conta do quanto aquilo me magoou. E, mesmo assim, depois de todos esses anos, eu ainda me lembro. Então, obviamente, isso teve um grande impacto para mim. Naquele dia, aprendi uma importante lição sobre as pessoas. Uma lição que nunca esqueci. Por mais ocupado que você esteja, você precisa reservar um tempo para fazer a outra pessoa se sentir importante. Muitos anos atrás, eu quis comprar um carro novo. Era a época de que carros de duas cores tinham acabado de ser lançados. E eu estava louca por um Ford preto e branco. Já que eu nunca gostei de adquirir coisas que eu não tinha dinheiro para comprar, eu havia economizado bastante para pagar em dinheiro vivo. O carro ia ser o meu presente de aniversário para mim mesma. Com o dinheiro na bolsa, fui até a revendedora da Ford. Obviamente, o vendedor não me levou a sério. Ele tinha me visto chegar no meu carro velho e supôs que eu não tivesse dinheiro para comprar um novo. Naqueles dias, as mulheres não conseguiam linhas de crédito tão facilmente quanto os homens. Então, poucas de nós compravam carros. Não éramos o que os vendedores consideravam possíveis compradores. O representante da Ford mal reconheceu a minha presença. Se ele estava tentando me fazer com que eu me sentisse um ser desprezível, ele fez um excelente trabalho. Na hora do almoço, ele simplesmente pediu licença, dizendo que estava atrasado para o encontro. Eu queria muito aquele carro, então pedi para falar com o gerente de vendas, mas ele não estava e só voltaria depois das 13. Então, com o tempo de sobra, decidi sair para passear. Do outro lado da rua, acabei entrando na concessionária da Mercury, só para olhar, já que ainda tensionava comprar aquele Ford preto e branco. Eles tinham um modelo amarelo em exibição, mas por mais que eu gostasse muito dele, era mais caro do que eu planejava gastar. No entanto, o vendedor muito educado me fez sentir como se ele realmente se importasse comigo. Quando descobriu que era meu aniversário, ele pediu licença e voltou depois de alguns minutos. 15 minutos depois, uma secretária entregou-lhe uma dúzia de rosas e ele me entregou esse buquê pelo meu aniversário. Eu me senti a melhor pessoa do mundo. Nem preciso dizer que comprei o Mercury amarelo em vez do Ford preto e branco. O vendedor conseguiu a venda porque me fez sentir importante. Ele não ligava se eu era uma mulher dirigindo um carro velho. Eu era um ser humano e, aos seus olhos, isso significava que eu era especial. Ele havia visto a placa invisível. Todos os líderes precisam entender que Deus plantou sementes de grandeza em cada ser humano. Cada um de nós é importante e um bom líder pode fazer essas sementes germinarem. É triste o fato de que a maioria de nós chegue ao fim da vida sem dançar ao som da nossa própria música. Dizem que usamos só 10% da nossa capacidade e que os outros 90% jamais são acessados. Veja a artista Anna Mary Robertson Moses, conhecida como Grandma Moses. Ela começou a pintar aos 75 anos de idade. Ela se tornou uma artista mundialmente conhecida, mas sem dúvida tinha talento desde que a tenra idade. Não teria sido uma pena se Grandma Moses jamais tivesse se dado conta de sua capacidade artística? Faça as pessoas sentirem-se importantes, porque elas são. Acredito que cada pessoa tem capacidade de realizar algo importante. Com isso em mente, considero todo mundo especial. Um gerente deve se sentir assim com outras pessoas, mas é uma atitude que não dá para fingir. É preciso estar sinceramente convencido de que cada ser humano é importante. Esta é uma lição básica, uma que você provavelmente já ouviu diversas vezes, mas faço questão de mencioná-la a você, porque muitas pessoas ao mundo dos negócios ficam tão concentradas em seu trabalho que se esquecem de aplicá-la. Negócios são negócios, Mary Kay, elas me dizem. Não é preciso tratar os colaboradores dessa maneira. As pessoas que trabalham para mim não devem esperar que eu as faça sentir importantes. Eu não sou pago para isso. Mas elas estão erradas.
Um líder é pago exatamente para fazer com que as pessoas sintam-se importantes, porque fazer as pessoas sentirem-se importantes motiva-as a trabalhar melhor. Foi John D. Rockefeller quem disse: pago mais pela capacidade de lidar com as pessoas do que por qualquer outro bem sobre a face da terra. Aumentar a moral é um fator de grande importância no aumento da produtividade. Isso significa que um bom líder deve constantemente tentar aumentar a autoestima de cada indivíduo dentro da sua empresa. Na minha experiência, as pessoas geralmente querem fazer o que você espera delas. Se você espera que elas tenham um bom desempenho, elas terão. Do mesmo modo, se você espera que elas tenham um desempenho ruim, elas provavelmente agirão de acordo. Acredito que os colaboradores medianos, que tentam corresponder o máximo possível às boas expectativas que você tem deles, terão um desempenho melhor do que as pessoas acima da média com baixa autoestima. Motive as pessoas a acessar os 90% dormentes de sua capacidade e o nível de desempenho delas irá às alturas. E como um líder pode fazer outras pessoas sentirem-se importantes? Em primeiro lugar, ouvindo o que elas têm a dizer. Deixe-as saber que você respeita o que elas pensam. Deixa que elas digam suas opiniões. E como bônus, você pode até acabar aprendendo algo. Uma amiga minha certa vez me contou sobre o executivo de uma grande empresa de vendas que disse a um dos gerentes de uma filial: não há nada que você possa me dizer que eu já não tenha pensado. Então, não me diga o que você pensa, a não ser que eu te pergunte, entendeu? Imagine a perda de autoestima desse gerente. Isso deve tê-lo deixado desanimado e afetado negativamente seu desempenho. Quando a autoestima de uma pessoa está baixa, seu nível de energia também cai. Por outro lado, quando você faz uma pessoa sentir-se muito importante, ela fica nas nuvens e seu nível de energia também dispara. A responsabilidade sem autoridade pode ser destrutiva. As pessoas também se sentem importantes quando ganham responsabilidades, mas a responsabilidade sem autoridade pode destruir a autoestima de uma pessoa. Já percebeu a reação de uma menininha quando ela ganha a primeira vez a responsabilidade de cuidar do irmãozinho mais novo? Ela fica muito animada, porque ela acaba de receber o status de adulta. Mas se ela ganha a responsabilidade de cuidar dele, ela também deve ganhar a autoridade de mandá-lo para o quarto mais cedo, caso ele se comporte mal. Aquele executivo não apenas deixou de ouvir seu gerente, ele também tirou dele qualquer autoridade para tomar decisões. Consequentemente, o gerente passou a ter baixa autoestima, saiu do emprego e foi para uma empresa que era uma grande concorrente. Quando ganhou autoridade junto com as suas responsabilidades no novo emprego, ele voltou a se sentir bem e contribuiu com novos e inovadores conceitos de vendas. Suas contribuições tinham tanto valor que ele foi rapidamente promovido, ganhando um cargo superior ao do seu antigo chefe. Um advogado me contou sobre uma reunião que seu escritório conduziu com os diretores de um banco. Um dos sócios estava encarregado de organizar o almoço e havia pedido frios de uma delicatessen ali perto. O escritório não causou uma boa impressão. Vários dos sócios reclamaram. Então, algumas semanas depois, uma assistente ficou encarregada e também ganhou a autoridade de organizar uma reunião com outro banco, dessa vez com um orçamento um pouquinho maior. Sabendo que aquela reunião era importante para o escritório, a assistente sentiu-se honrada com a responsabilidade. Na noite anterior, ela preparou deliciosos hors d'oeuvres em casa e pediu para um restaurante do prédio entregar alguns pratos quentes. Ela agiu como uma hostess, cumprimentando cada profissional que entrava no escritório. Fez um excelente trabalho porque a responsabilidade de estar encarregada do almoço a fez se sentir importante. A reunião foi um sucesso. Os banqueiros comentaram várias vezes sobre o delicioso almoço e pouco depois, o banco contratou o escritório para cuidar de parte de seus assuntos legais. Deixe as pessoas saberem o quanto você gosta delas. Recomendo que você frequentemente deixe as pessoas saberem o quanto você gosta delas. Nunca conheci alguém que não gostasse de ser elogiado. E se você acha o mesmo, deveria expressar o que sente. Mesmo que seja chegar ao trabalho pontualmente. Deixe a pessoa saber que você dá valor à pontualidade. Jack, acho ótimo que você chegue todos os dias pontualmente às 8. Admiro as pessoas pontuais. Diga isso para um colaborador e verá que ele raramente chegará tarde depois disso. Ou talvez você aprecie a gentileza e a educação de uma determinada pessoa.
Cada pessoa tem algo de positivo. Deixe que elas saibam disso. Não faça disso um segredo. Na Mary Kay, acreditamos que devemos colocar as consultoras de beleza independente e as diretoras de beleza independente num pedestal. De todas as pessoas, eu me identifico mais com elas, já que passei muitos anos sendo vendedora. Minha atitude e gratidão a elas permeia toda a empresa. Quando a força de vendas independente visita nossa sede, por exemplo, fazemos de tudo para estender a elas o tradicional tapete vermelho. Cada pessoa na empresa as trata como se fossem membros da realeza. Como você provavelmente já sabe, oferecemos às diretoras de vendas independentes, com base no volume de vendas, a oportunidade de ganhar Cadillacs cor-de-rosa. Que eu saiba, fomos a primeira empresa a premiar tanta gente com um automóvel tão sofisticado. Escolhemos os Cadillacs porque eles sempre foram um ícone de excelência. Quando uma diretora de vendas independente Mary Kay dirige um Cadillac rosa, ela é reconhecida como uma pessoa que fez um excelente trabalho. Isso significa que ela é muito importante para a nossa organização. E, é claro, assim que ela atinge esse importante status, ela não quer nunca mais abdicar desse privilégio. Sempre tratamos como pessoas de primeira classe todos os colaboradores. Embora seja caro, vale a pena, porque nossa equipe se sente importante. Por exemplo, todos os anos, levamos as melhores diretoras de vendas independentes e seus cônjuges em viagens de luxo para lugares como Hong Kong, Bangkok, Londres, Paris, Genebra e Atenas. Não economizamos nada e por mais que custe mais por pessoa viajar de Concorde, viajar no barco do amor ou reservar suítes no elegante Hotel George V em Paris, esse é o nosso jeito de dizer a elas como elas são importantes para a nossa empresa. Mesmo em cidades já acostumadas com toda a pompa e circunstância, atraímos considerável atenção. As pessoas na rua param para ver as nossas belas mulheres serem conduzidas do hotel até as limusines, imaginando quem são. Elas se sentem como membros da realeza e é isso que elas são para nós. Desde o começo, sempre acreditamos em tratar as pessoas como membros de primeira classe. Se algo é caro demais, preferimos esquecer o assunto a economizar. Por exemplo, achamos melhor oferecer um sofisticado banquete por ano ao invés de 2 mais simples. E por que fazemos assim? Bom, pense no quanto você se sente importante ao jantar num restaurante de primeira classe. Tudo é feito da maneira mais perfeita, desde o cumprimento cortês do maître até a comida preparada de maneira requintada. Tudo. E isso te dá uma sensação de satisfação que você não consegue no estabelecimento menos refinado. Assim como um restaurante sofisticado faz de tudo para que seus clientes sintam-se especiais, fazemos o possível para que nossos colaboradores se sintam da mesma maneira. Se eles não se sentem, não estamos fazendo a nossa parte. Acredito que seja especial para todos os líderes lembrarem-se daquela plaquinha invisível. Faça-me sentir importante. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores Mary Kay em prática nos dias de hoje. Aprender a perceber que toda pessoa é especial faz com que o líder tenha uma abertura dentro de si que gera um carisma especial. E isso, por sua vez, cria uma ligação mais forte com a equipe, aumenta a credibilidade, a lealdade e a confiança entre eles, o que gera uma equipe comprometida, diz Beatriz Carsatelli, da Argentina. E como é que Mary Kay Ash usou exatamente essa plaquinha? 3 exemplos que muitas citaram. Quando algumas de nós falavam num evento, ela ficava ouvindo do lado do palco. Ela sempre abria os braços quando saíamos do palco. Saber que minhas palavras eram importantes a ponto dela ficar ali ouvindo sempre me surpreendia. O resultado é que quando pessoas da minha equipe explicam, fazem discursos ou orientam, dou a elas a minha atenção total, porque sei o quanto foi importante para mim a Mary Kay ter feito o mesmo, diz Brenda Siegel, dos Estados Unidos. Eu tinha acabado de me tornar diretora de vendas independente, então fui para Dallas para uma orientação. Quando cheguei ao hotel, disseram que eu tinha uma mensagem. Eles me entregaram uma rosa linda e um bilhete escrito pela própria Mary Kay que dizia: "Espero recebê-la em minha casa na quarta-feira." Jamais vou me esquecer de como me senti. Ainda fico arrepiada, diz Debbie Mattinson, do Canadá. Muitas de nós sempre acreditamos que era preciso
fazer as sessões de cuidados com a pele e conduzir qualquer outro aspecto dos negócios como se a própria Mary Kay estivesse ali assistindo. Então você pode imaginar minha surpresa quando percebi, depois de conduzir uma das minhas primeiras sessões de cuidados com a pele, no ano em que Mary Kay começou a operar na Inglaterra, que a própria Mary Kay estava no fundo da plateia observando. Quando saí do palco, ela me recebeu com as seguintes palavras: Marta, eu compraria tudo o que você estava vendendo. Foi uma aula linda, diz Marta Langford, dos Estados Unidos.